Populismo é um termo, um conceito político que é arremessado de um lado para o outro. Mas de que falamos quando falamos de populismo? O filósofo Alexandre Franco de Sá escreveu o livro Ideias sem Centro sobre este tema. Muito boa noite, Alexandre. Olá, boa noite. É da praxe, começo sempre a oferecer um café. Aceita? Muito obrigado, aceito. Muito bem. Propõe o conceito, a sua ideia, no seu livro, tenta desenvolver a ideia de existência de um populismo de esquerda. Esse populismo de esquerda, da maneira como o define, é bastante diferente do populismo de direita. Pergunta, então, mas o mesmo conceito serve duas coisas absolutamente distintas? Está a enfiar uma carapuça onde não lhe cabe? Não, vamos por partes. O conceito de populismo de esquerda, hoje, na literatura sobre, sobre filosofia política, politologia, é um termo consagrado. Quer dizer, há autores que se reivindicam de um populismo de esquerda. Sobretudo, aliás, o livro, na sua primeira parte, é, no fundo, uma reflexão guiada por uma... Eu sei que não gosta do Heidegger, então Heidegger diria uma denkende Auseinandersetzung, uma confrontação pensante com dois pensadores que se reclamam do populismo de esquerda. Refiro-me ao Ernesto Laclau e a Chantal Mouffe. Portanto, são dois nomes citados aqui. Portanto, quer um, quer outro, ela, belga, ele, já falecido, um argentino, mas ambos eram um casal, trabalhavam no Reino Unido, se referem a si próprios e às ideias, digamos, que defendem como left populism. Portanto, isso não estou a inventar o termo, estou a confrontar-me com ele. Por outro lado, uma segunda dimensão é hoje o modo como se usa o conceito. Hoje o conceito, sobretudo na esfera mediática, na Europa, na América do Sul é um pouco diferente, é bastante diferente, mas na Europa o termo é usado como um termo essencialmente depreciativo e aplicado a políticos e movimentos de direita. E, portanto, nesse sentido, há um uso diferente do conceito. Agora, porquê é que eu falo de populismo de esquerda e populismo de direita? E isso porque, do meu ponto de vista, quer de um lado, quer do outro da barricada, o que caracteriza, de certa forma, o populismo ou uma das dimensões que o caracteriza, não será a única, mas uma das dimensões que o caracteriza, é justamente recuperar esta ideia de que a política tem essencialmente a ver com confrontação. Ou seja, de que a política é um terreno da luta política e, portanto, um resgate da conflitualidade política. E é nesse sentido que o populismo, do meu ponto de vista, se situa pós uma era liberal que viveu essencialmente em torno da valorização da ideia de consenso. Filósofos como Habermas, como Rawls, etc., pensaram uma época em torno, essencialmente, do valor do consenso, dos princípios de justiça, usando a terminologia rawlsiana. E, do meu ponto de vista, o que é novo no populismo, ou que o populismo, de certa forma, traz de novo para a política, é essa espécie de resgate da conflitualidade política. E, portanto, se eu tenho razão, o populismo está já cindido entre grupos que se degladiam. E, portanto, o modo como nós temos de organizar o espaço político no plano da conflitualidade é esta dicotomia esquerda e direita. E daí eu falar de populismo de esquerda e populismo de direita. Vamos lá ver. O populismo como regresso do político como conflito. Sim. E até cólera, depois podemos falar disso mais à frente. Porque a democracia liberal, diz aqui a páginas tantas, transferiu esta ideia de conflito para o mercado. Ou seja, o conflito é algo que se dá no mercado, não se dá noutras esferas. Basta uma pequena visão sobre a realidade. O problema aqui é que estamos a lidar com conceitos e a ver se eles se aplicam naquilo que as pessoas dizem a vida. Basta uma pequena observação para ver que o que a democracia liberal fez foi integrar o conflito
numa série de parâmetros. Olha, vou usar uma expressão muito terra a terra. Um jogo de futebol é um jogo de combate, absolutamente. Ou um jogo de rugby. É um jogo de conflito. Há ali uma conflitualidade, há uma vontade de vencer, uma vontade até, às vezes, pode ser levado ao ponto de humilhar, com umas fintas na cara do outro. Arranja é uma série de regras para integrar esse conflito no meio social, ou seja, para que ele não descambe. Este é o grande triunfo da democracia liberal, não é a ausência de conflito. Sim e não. Só para acrescentar mais uma. Não, eu é que peço desculpa, que eu prometi não interromper. E quem já passou pelo mundo empresarial sabe que o conflito está a um nível a milímetros de ser uma guerra. Se não for mesmo uma guerra, com mortes e feridos, falências e grandes... Portanto, é um mundo de extrema violência nesse aspecto. Era esse o acrescento que eu queria. Ok. Não, eu diria, vamos ver, eu quando digo o resgate da conflitualidade política pelo populismo, a conflitualidade política não esgota a conflitualidade. É evidente que há conflitualidade. No plano económico, a concorrência, o debate, as conversas, as disputas, as controvérsias, tudo isso é conflitualidade. Ora, o que eu disse, retomando um pouco o que eu estava a dizer, é que sobretudo com o fim da União Soviética, com a queda do Muro de Berlim, depois o fim da União Soviética, o século XX, sobretudo a última década do século XX, foi muito marcado por naturalmente, pelo fim da Guerra Fria e, portanto, pela ideia de que, no fundo, no pós-Guerra Fria, nós estaríamos, por um lado, a caminhar para um mundo, de certa forma, para uma nova ordem mundial unipolar, e, por outro lado, quer dizer, não é necessário citar o Fukuyama, não é? A ideia do fim da história. Um livro que eu acho que foi muito mal entendido. Já vamos falar sobre isso. Completamente de acordo. Continua, por Mas eu favor. não estou o que eu estou a dizer é que o livro foi um best-seller. E é um bocadinho invejável os autores que conseguem vender livros escrevendo sobre temas filosóficos. Ele foi um deles. Mas porquê é que foi um best-seller? Porque realmente marcou uma época, marcou a representação de uma época. E qual era essa representação? Era a ideia de que, no fundo, que já vinha do Kojève, ele vai buscar essa ideia ao Kojève, que, por sua vez, vai reinterpretar um tema que já era hegeliano, o tema do fim da história já é um tema hegeliano, mas, no fundo, grosso modo, o que esse tema do fim da história traz é a ideia de que as grandes disputas, as grandes controvérsias, o conflito no seu sentido, digamos, radical, terminou. Não quer dizer que toda a conflitualidade desaparecesse, mas o conflito no sentido, ele usa aqui uma abstração hegeliana, o sujeito oposto ao objeto, o objeto como oferecendo resistência ao sujeito, terminou, não é? Essa dialética do senhor e do escravo completou-se, consumou-se, a história consumou-se, e portanto isso não quer dizer um cataclismo, ou não quer dizer o fim dos tempos, quer dizer que o tempo continua de outra forma. E a esse tema ele vai chamar, o Kojève e depois o Fukuyama retoma essa ideia, pós-histórico. Ora, o Fukuyama, no final da década do século XX, portanto, na última década do século XX, vai associar esta ideia a um desaparecimento do conflito político no seu sentido forte. Em que é que isto se traduzia? Segundo o Fukuyama, na ideia de que, no fundo, deixou de haver sistemas políticos concorrentes, não é? Quer dizer, o comunismo como sistema político alternativo à democracia liberal capitalista tinha sucumbido e, portanto, estar-se-ia apenas num horizonte histórico cujo destino seria estender planetariamente essa mesma forma política. Ora, esta representação é que vai patrocinar essa noção do consenso, a aplicação desse consenso à política. Não quer dizer, naturalmente, que simplesmente isso seja uma espécie de flower power, em que desaparece a conflitualidade, em que deixa de haver concorrência económica, etc. Então, deixe-me interpretar o livro de Fukuyama de outra maneira. Sim. Ele tem razão. Ou seja, o que aconteceu com o fim do muro foi a única tentativa que tinha surgido para superar historicamente
a democracia liberal, ou seja, dentro do modelo hegeliano, que nós vamos a caminho de um modelo de integração do ser em si mesmo na esfera final, o comunismo seria a superação desta etapa. Sim. Tendo-se sobrado, pelo menos da maneira como ele estava constituído, pode ser que volte com outra dimensão e com outra versão, mas tendo-se sobrado, de facto, a história acabou, no sentido em que isto não funciona. A ideia de que há um progresso a caminho, um progresso teleológico a caminho de um momento redentor e absoluto, terminou politicamente com a democracia liberal. E tudo o que se passou a seguir não desmente. Pelo contrário, são manifestações que demonstram que a democracia liberal ainda não se implantou totalmente, mas são todas anteriores, nenhuma pretende superar a democracia liberal. Todas pretendem regressar a um modelo anterior, que é mais pacato e mais bondoso, pretendem criar outra versão, mas nunca nenhum destes modelos, que tem aparecido inclusivamente este que está agora muito ativo na Ucrânia, pretende ultrapassar, superar, que era o que o outro fazia. Aliás, pretende retomar. Não estou bem de acordo, porque isso, o problema está então em fixar com alguma digamos, com uma circunscrição suficiente o que é a democracia liberal, ou seja, quais são os traços e quais são os elementos que são constitutivos de uma democracia liberal. Porque esta ideia de que, no fundo, a nossa era, e que toda a gente fala da sua era como a última, não é? Como a consumação, como o processo, como o término de um processo longo na história que desembocou em nós, no estado a que chegámos, para citar os clássicos, não é? Ou pelo menos acha que percebeu já tudo até aqui. Exatamente. Portanto, passámos e chegámos ao nosso tempo consumando esse processo histórico longuíssimo que, no fundo, já nos anuncia. No fundo, essa representação é uma representação da história que, no fundo, está filiada numa noção de progresso que tem a sua origem bem circunscrita, não é? Quer dizer, no século XVIII, na ideia de progresso iluminista, etc. E que, de alguma forma, acaba por gerar este equívoco. Quer dizer, é inevitável dar-lhe razão quando diz, quer dizer, nós não vamos regressar a um sistema de competição ideológica como existiu durante a Guerra Fria, em que há sistemas políticos alternativos que oferecem respostas ideológicas e com um grande aparato ideológico como solução última para a organização da vida política, para o progresso e evolução, para a felicidade humana, etc. Quer dizer, isso não existe. Portanto, nesse sentido, nós vivemos em sociedade onde esses elementos não são sistematizáveis, portanto, estão em disputa. E, portanto, nesse sentido, sim. Portanto, a democracia liberal se a democracia liberal consiste nisso, então tem razão. Agora, a seguir ao Fukuyama, o que é que nós tivemos? Tivemos, por exemplo, os neocons, tivemos a Primavera Árabe, tivemos todo um conjunto de propostas políticas que vão dar a sua interpretação do que é que significa a democracia liberal e vão, aí sim, criar aquilo que não é propriamente um processo espontâneo, não é, de planetarização das mesmas instituições e até dos mesmos valores, não é? Respeito, debate, capacidade de controvérsia, etc., mas vão dar a sua própria interpretação do que é que significa democracia liberal e vão, no fundo, reintroduzir a história neste período a que o Fukuyama chamou pós-histórico. E, portanto, nesse sentido,
Não, não tem razão. Digamos que... Aliás, o The Return of History, que era um tema, não é? Ao The End of History, e logo, em 2003 ou 2004, o Robert Kagan escreve o The Return of History. O regresso da história. No sentido em que, afinal, ainda há uma história por contar. Claro. Pode ser a história da progressiva implantação, porque estas coisas também só foram possíveis, como se vê agora também no diferente, na guerra, porque também do lado dos que resistem à democracia liberal, do lado em termos nacional, há muitos que querem a democracia liberal. Portanto, claro. há ali uma tensão. Sim, não, é verdade que é o modelo Singapura, não é? Em que parece que funciona. Mas é curioso que nunca fala desse exemplo, porque esse é que é o grande exemplo de alguma coisa verdadeiramente alternativa que nasceu ali, que se está a expandir e que não passa por estas tensões. Sim, mas só para não me esquecer do que ia dizer, a propósito da questão da conflitualidade ligada à ideia de mercado ou da conflitualidade que é possível existir numa democracia liberal, sem dúvida. Mas, isso por um lado. Mas é uma conflitualidade que não é do plano político no sentido em que o populismo, voltando ao tema, sim, que esse é o tema. em que o populismo o tem. Quer dizer, não há o que sobretudo aqui essa autora, Chantal Mouffe, aquilo que ela fala é da recuperação de uma dimensão, ela usa o termo agónica, não é? O agonismo, agon, em grego quer dizer combate, não é? Quer dizer, esse agonismo, essa dimensão agónica que, no fundo, o liberalismo teria, no fundo, ignorado, teria deixado para trás. Mas, por outro lado, é preciso ver que mesmo na dimensão da conflitualidade política pura e dura, estamos a falar num momento em que a história parece regressar com a guerra, não é? Quer dizer, mesmo na guerra há uma longa tradição europeia que diz que a guerra, apesar de ser violência, é, apesar de tudo, uma relação que tende à regra, que é regrada, ou seja, na própria dimensão da... Aqui, há um autor que eu estudei muito, que está aqui presente também, que é o Carl Schmitt, que chama sempre a atenção para isto. Nas línguas modernas, o termo inimigo, há duas dimensões da inimizade, há duas palavras para dizer inimigo, quer no latim, quer no grego, que nós perdemos nas línguas modernas. Em grego diz ektros e polemios. O polemios é aquele que está na guerra, o polemos é a guerra, e o ektros é o inimigo, mas em termos pessoais. Aquele inimigo que não... Por exemplo, quando Cristo, nos Evangelhos, escritos em grego, diz amai os vossos inimigos, quem se deve amar é o ektros. Não quer dizer que não se tenha, na nossa coexistência, que não se tenha inimigos no sentido político. Esse é o polemios. Não é? E, portanto, no latim é o termo inimicus e o termo hostis, não é? Quer dizer, que muitas vezes são difíceis de diferenciar, embora nós em português possamos distinguir hostilidade e inimizade, mas já com um sentido diferente. E, portanto, nesse sentido, há aqui um conjunto de matizes para tematizar esta relação entre a política e a conflitualidade que, de alguma forma, nós temos de recuperar. Porque cá está. Porque a era do consenso com a qual o populismo, no fundo, se confronta, acabou por nos cegar, de certa forma, para esses matizes. A era do consenso, segundo eu bem entendi, a era do consenso começou a dissipar-se quando entre a democracia e a representação começou a haver uma fissura, um hiato, ou seja, a esquerda achava que a democracia não se completava na maneira como estava a haver a representação e queria superar, estou a interpretar, corrija-me se eu estiver errado, e portanto queria chegar à verdadeira democracia que de certa maneira superava a ideia da representação, uma espécie de democracia direta. Enquanto que à direita as pessoas, o povo, que é um termo que usa mais para a direita do que para a esquerda, o povo começa a não se sentir representado. É essa a base do populismo? E também, vamos ver, o populismo, a esquerda,
como assim, ideia geral, tem um dos troncos que alimentam esta representação da esquerda é, sem dúvida, essa herança russoniana. Já o Rousseau dizia que, como o povo era soberano, não podia ser representado senão por ele mesmo. Portanto, representar-se significaria, de alguma forma, alienar a sua própria soberania. E, portanto, os governantes, na perspectiva do Rousseau, do contrato social, não seriam, senão, delegados do soberano. Mas isso também é uma ideia hobbesiana, não é? Não, é exatamente. O Hobbes põe exatamente as coisas ao contrário. Ou seja, o Hobbes... Eu alieno parte da minha liberdade para o poder cuidar de mim. Não, mas a questão no Rousseau é esta. O soberano é o povo. E, portanto, se há alguma coisa de exterior ao povo, algo que não fosse povo, uma pessoa representativa, assumisse a função de representar o soberano, isso constituiria, para a perspectiva democrática do Rousseau, e é isto, de certa forma, alguma representação de esquerda vai herdar, isso significaria uma alienação da soberania. E, portanto, nesse sentido, o representante, entre aspas, não poderia ser verdadeiramente aquilo que o Hobbes vai chamar representante, que já falei um pouco disso, mas era apenas um delegado. Ou seja, era uma expressão, uma emanação da vontade genuína do povo. É por isso, sei lá, por exemplo... Não, no sentido, por exemplo, os deputados soviéticos, os representantes nessa perspectiva eram delegados, seriam comissários ou delegados, nesse sentido. Isso é diferente da representação política propriamente dita. O que é que se passa na representação política? O que é representado na representação política, o que é? É uma entidade que em si mesma não existe facticamente. Quer dizer, quando um deputado diz é representante do povo, por exemplo, na nossa Assembleia da República, eu sou representante do povo, não é? O que é o povo? O que é que está a ser representado? O povo é um conjunto de singulares que têm vontades, têm perspectivas, têm visões do mundo muito diferentes. Para ser representante do povo, na verdade, um deputado não é propriamente representante do povo, mas é representante da ideia de unidade política do povo. Isso é uma ideia. Não existe. Sim. Ou seja... Eu, quando voto, voto em alguém que vai fazer uma série de coisas por mim. Ou seja, legislar, governar o aparelho de Estado... Com certeza, mas não vincula esse alguém. Não lhe transmite a sua vontade política. Apenas o elege. A função do deputado é pensar pela sua cabeça, ser coerente consigo próprio, não é? E agir no que ele entende ser o melhor interesse dessa entidade que ele representa, que é o país. Dentro do programa que ele me apresentou e no qual eu votei. Com certeza. Mas ou seja, se eu voto no deputado... Ele tem um mandato livre. Certo, mas ele interpreta a sua formalmente vontade. Livre, mas se ele diz todos os copos vão passar a ser vermelhos, grande ideia, e depois chega ao poder e diz afinal não, vão ser azuis... Sim. Está a trair o mandato e está a trair as razões por qual eu votei nele. Mas não é destituído, pois não? Mas será severamente punido nas eleições seguintes. O que eu estou a dizer com isto é o representante, com certeza, mas isso tem a ver com o funcionamento do sistema político. Aliás, é por isso que há uma descrença no sistema político. Claro, isso tem a ver com o funcionamento do sistema político, que é uma coisa diferente. Agora, o representante, enquanto tal... O que o caracteriza enquanto representante político é que ele é diferente de um delegado. Era aqui que eu queria chegar. O representante representa uma entidade que só existe, ou só passa a existir, como sujeito político, ou seja, sujeito político capaz de agir, sujeito político capaz de ter uma vontade, mediante o próprio processo representativo. Antes de haver representação. Por exemplo, quem é que determina, por exemplo, o Estado português... manda armas para a Ucrânia, por exemplo. É uma ação. O Estado português é uma entidade política e tem uma determinada posição. Ou, por exemplo, reconhece, como aconteceu, já que para não falarmos agora nos assuntos que estão quentes e candentes hoje, reconhece a independência do Kosovo. Por exemplo, o Estado espanhol não reconhece a independência do Kosovo. Para Portugal agir como entidade política, para poder ter uma vontade, um pensamento e ter uma atuação como ator político, diferente neste caso do Estado espanhol,
ele tem de ter uma estrutura representativa. Não se vai fazer sondagens a todo o momento para saber... Para Na Suíça faria. Não, nem na Suíça fariam. Nem na Suíça fariam. Essa é a questão. Porque o problema é que o representante, e daqui a questão hobbesiana que falou há pouco, o representante em termos hobbesianos, ele é representante não na medida em que está vinculado aos representados, mas na medida em que os representados assumem como a sua própria vontade política a vontade do representante. Ou seja, o representante, e aqui Hobbes é o caso mais paradigmático, porque estamos no século XVII, não é? Quer dizer, num paradigma puramente monárquico, embora Hobbes não fosse, uma Assembleia é tão representante como é um monarca, mas o paradigma é este indivíduo, não é? A pessoa representativa. Então, uma pessoa representativa, o representante, portanto, aquele chama soberano, a pessoa representativa é representante. Não na medida em que essa pessoa representativa é condicionada pelos representados, ou seja, em que os representados o obrigam a fazer aquilo que os representados putativamente querem, mas, pelo contrário, ele é representante na medida em que ele assume, e os representados também, que a sua própria vontade é assumida pelos representados como a vontade de cada um. Ok. Desculpe. Não. É para isso que cá estamos. Aqui na página 213, quando está a falar do populismo de direita, houve aqui um aspecto que me intrigou. Diz que o populismo de direita alude à gente vulgar e isto dá-lhe possibilidades maiores do que aquele conflito opressores-vítimas que caracteriza o populismo de esquerda. E depois diz uma coisa que é que eu acho estranho. É pena que eles caiam no logro identitário em vez de pedir a liberdade. É pena que eles... Que o populismo de direita acabe por resvalar e cair no logro identitário em vez de pedir a liberdade. E isto fez-me alguma impressão que é assim, o populismo de direita até não era mau se não fosse como é. É uma boa expressão. Quer dizer, mas ele é o que é. Não é? Vamos lá ver. Vamos contrastar, e realmente é verdade, e apanhou o ponto nevrálgico, ou talvez o eixo da distinção entre populismo de esquerda e populismo de direita. O que eu digo é que o que está em causa, em larga medida, ou um dos elementos centrais para distinguir uma coisa da outra, é a representação que é construída do povo. O que é o povo? Pronto. Na minha interpretação do populismo de esquerda, o que é o povo? E aqui mais uma vez... À esquerda não há povo. Está bem, mas eu vou explicar um bocadinho o que é o povo para o populismo de esquerda. Há classe operária, há classes sociais, não há povo. Sim. Portanto, o marxismo clássico, como eu digo, pensa o povo numa estrutura social binária de conflito. A sociedade é a luta de classes, a história é a luta de classes e, portanto, o povo é a classe oprimida. O povo é o proletariado. Depois... Naturalmente, nem todo o povo é o proletariado, porque se sabe que o proletariado é, no fundo, o povo com consciência de classe. E depois há o partido, o partido é a consciência de classe, o próprio que eu proletariado. contesto no seu discurso é a utilização da palavra povo, porque não existe, há classes sociais. Okay. O proletariado é o... Não, mas o povo é um elemento essencial aqui nesta semântica. Mas seja como for, eu queria ir à pergunta que me fez, mas não posso deixar de ir à pergunta, não posso deixar de explanar só em 1 minuto ou 2 esta ideia de povo à esquerda para depois ir à direita. Então, dizia eu, portanto, a ideia da sociedade como sociedade pensada a partir da luta de classes, não é? Implica pensar o conflito de uma determinada forma, e é isso que estes autores, ligados a esse populismo de esquerda, acabam por dizer que está de alguma forma ultrapassado. Ou seja, o que eles querem é ir à estrutura, a esta estrutura de concepção da sociedade como luta de classes, não é? Mas a luta de classes era luta de classes porque as classes tinham uma identidade enquanto classe, havia exploradores e explorados, havia proletariado e burguesia, não é? Portanto, era por proletariado ser proletariado que se contrapunha à burguesia, era por a burguesia ser burguesia e ter a sua identidade como burguesia que se contrapunha ao proletariado. Portanto, aí o conflito deriva da identidade
Enquanto que no populismo de esquerda, como já não há classes, é o próprio conflito entre povo e aquilo que é o outro do povo, aquilo que chamam as elites, ou a casta, se quisermos usar o termo espanhol, é o próprio conflito que dá a identidade dos dois termos que estão em contenda. Portanto, o povo em si mesmo, e aí tem razão, portanto, no populismo de esquerda não há povo no seu sentido substantivo, não há povo no seu sentido substancial. O que é o povo é aquilo que é determinado pela contraposição à elite. O que é a elite é aquilo que é determinado pela contraposição ao povo. Portanto, isto implica uma visão da história diferente daquilo que tinha o marxismo clássico. Implica uma ideia de transformação, uma transformação da ideia de revolução. Ou seja, já não há propriamente uma resolução do conflito, mas da própria identidade do povo pensado pelo populismo de esquerda faz parte sempre a contraposição à elite. É a sua contraposição à elite que o constitui como povo. Pronto. À direita, o que é que se passa? De certa forma, a direita populista é essencialmente reativa. É por isso que é mais difícil, sob o ponto de vista teórico, circunscrever e pensar o que é a direita populista. Porque a direita populista pode ser muitas coisas. E, aliás, isso se traduz hoje nos movimentos populistas de direita na Europa, e se formos para lá da Europa também. Quer dizer, o que é que o Chega tem a ver com o Podemos, que tem a ver com os Fratelli d'Italia? Quer dizer, podem estar todos até na mesma família política. Mas são movimentos e são partidos hoje com características muito diferentes entre si. Portanto, não há uma homogeneidade do populismo de direita na Europa. Mas estão presos às circunstâncias? Com certeza. Portanto, isto faz com que, como há uma dimensão teórica menos forte, estão muito presos às circunstâncias. É verdade. Agora, o que é que caracteriza, de certa forma, essa dimensão reativa? É que se tenta pensar o povo de outra maneira. Ou seja, e foi parte do livro, da última parte do livro, da terceira parte do livro, que é a parte, do meu ponto de vista, mais criativa, mais provocadora também, porque isso, portanto, desafia muitas das nossas representações hoje sobre estes temas. É uma tentativa de pensar o povo tal como ele pode ser visto pelo populismo de direita, não é? E é aqui que me parece que há algumas características que, desenvolvidas num determinado sentido, podem marcá-lo de uma forma em que eu digo que para a organização da conflitualidade política hoje em dia, dos nossos sistemas políticos, é interessante. E é a referência que eu faço a essa dimensão do povo como uma entidade pré-política, nesse sentido, uma sociabilidade pré-política que tem a ver com a valorização de um conjunto de características que hoje, mercê da globalização e de toda a narrativa progressista, não é? Rumo a uma globalização feliz, para usar uma expressão que hoje se calhar já não é usada, mas há muito pouco tempo era usada, uma narrativa que aponta para a desvalorização de um conjunto de elementos, nomeadamente a nação, a família, as comunidades intergeracionais, as culturas locais, que são a questão do protecionismo económico, que foi o que marcou, de certa forma, por exemplo, a eleição do Trump, não é? Portanto, todo um conjunto de temas que até há pouco tempo eram considerados como obsoletos ou como completamente irrelevantes porque ultrapassados e que são reintroduzidos na agenda política por conta destes movimentos. Conflito, sabe qual é? É termos apenas aflorado este assunto e não termos já se ter acabado o nosso tempo. Convido-me outra vez. Não vai acontecer, porque muito obrigado. Aqui somos progressistas, estamos sempre a rodar. Okay. Ideias sem centro do filósofo Alexandre Franco de Sá.